Bom dia. Puxa, que pena não estar observando cada rostinho que está aqui. Venho aqui para o centro com dificuldades, tá, gente? Sou uma pessoa que estou sempre acostumado com o chão de fábrica, como dizem aqueles mais experientes. Três pensadores vão ditar essa minha caminhada aqui. Nesse TED tão especial, fica meu agradecimento à Escola Parque, eu tenho imenso respeito. Primeiro, o Dona Mary, grande educadora, depois vindo pensadores que se reuniram a isso. Então a Escola Parque ela tem um espaço especial no meu coração, mas três pensadores vão vir para baile nessa manhã. Primeiro, João do Rio. João do Rio, ele era um cronista da cidade. Era um homem que falava e defendia que a praça, que a rua, que o chão era o espaço de reunião. Não era o ar-condicionado. Não era as nossas grades por todos os cantos. Era esse encontro feito à base da conversa, à base das experiências múltiplas. O segundo é Oswald de Andrade. 1922, Semana Moderna, de Arte Moderna de São Paulo, um dos grandes pensadores. Ele vai nos incentivar, nos estimular a observar a vida com os olhos livres, com os olhos abertos, sem os preconceitos, sem aquelas nossas fissuras já traduzidas por N experiências. É ver a vida, ver tudo com os olhos bastante abertos. E o terceiro, a garotada aqui da Escola Parque conhece, de perto, alguns talvez, não todos, não sei, Seu Dito, pantaneiro. Quem conhece Seu Dito aqui? Maravilha! Seu Dito, para quem não conhece, vive isolado no meio do Pantanal, no Mato Grosso. A casa, quando enche o rio, fica praticamente isolada mesmo. Vamos tratar a casa de Seu Dito aqui, e a água, ela chega nessa base que está mais ou menos aqui. Ou seja, Seu Dito interage com a natureza, e a praça desse homem é a floresta. Interagindo com onças, com os bichos mais diferentes para nós que estamos aqui, centrados numa grande capital. Seu Dito, uma vez, fui gravar com ele, estava muito calor, e uma pessoa da equipe falou assim: Seu Dito, está muito quente aqui, não tem um ventilador? E não tinha luz elétrica. E ele falou: eu não preciso de ar-condicionado para ser feliz. Eu não preciso desse ventilador. Isso significa que a rua não nos dá o ar-condicionado. A rua nos propicia a sermos pessoas livres e ao mesmo tempo entendendo seus códigos. Esses três pensadores nos incentivam a olharmos para nós como personagens dessa história, baiense, como figuras que se juntam àquelas outras tantas que estão nos livros tradicionais. Quando a gente observa a história, a gente costuma cair dentro de um mesmo caminho. O caminho que nos leva a personagens famosos, a fatos absolutamente conhecidos e reproduzidos, e a gente esquece que a história ela não é feita somente dessas grandes figuras. A história é feita por nós, é feita por todos, é feita por o que Luiz Antônio Simas vai traduzir como pedrinhas miudinhas. A gente vai sendo grande bordado, a gente vai bordando essa história juntos. Se você pegar, por exemplo, Braz de Pina, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio, alguém já foi a Braz de Pina? Alguém mora em Braz de Pina? Conhecem mais o Seu Dito do que Braz de Pina. O que mostra que a gente tem que conhecer essa cidade. Braz de Pina, ele é um grande traficante, um grande comerciante
de baleias, e você vai ter Brasília como um bairro estruturado como uma princesinha da Zona Norte. É um bairro que também é distante, como é distante para vocês, é distante para muitas outras pessoas. Mas olhar a cidade com os olhos livres é você entender que nós somos muitos e estamos em todos os cantos. Então, quando eu falo que vocês estão na história, é porque é importante olhar os lugares, esse primeiro passo, com os olhos livres. Entender que a cidade ela vai além daquilo que nós convivemos. Isso é muito interessante para que a gente cresça como seres humanos e, acima de tudo, como investigadores dessa nossa própria existência. Então, conhecer os lugares é fazer com que vocês, que são atores dessa mudança e atrizes, também se ocupem. Então, fujam, se eu posso dar uma sugestão, fujam do óbvio. Trouxe Brasília, mas poderia trazer Olaria, poderia trazer o Capão Redondo, onde estava gravando recentemente, poderia trazer os mais diferentes cantos, inclusive para outras pessoas poderia trazer a Gávea, poderia trazer Ipanema, poderia trazer Copacabana, mas também dentro dos nossos mesmos lugares a gente pode observar a vida como Oswald falava, com esses olhos livres, para que a gente fuja daquilo que a gente observa diariamente. Aqui perto tem uma estátua. Aqui na praça tem uma estátua. E vindo para cá, eu apontei a estátua e minha esposa falou assim: puxa, eu nunca tinha reparado que essa estátua está aqui. E é uma estátua do Clementino Fraga. Alguém já percebeu essa estátua na Gávea? Essa estátua é imensa. Isso é ver a vida com os olhos livres, é entender que a rua, ela interage com você e nós temos que perceber esses detalhes, porque as estátuas estão ali, as ruas foram escolhidas com seus nomes não ao acaso, e nós podemos interagir e aproveitar muito mais esses espaços. Clementino Fraga, só para poder traduzir a curiosidade de alguns, foi um médico muito importante, dá nome ao Hospital do Fundão. Lugares, pessoas. Quando eu falo do seu dito, o segundo pensador que eu trago para baile, o seu dito, que vocês conheceram de perto, se a gente fosse falar de seu dito para muitas pessoas, elas não achariam ele interessante. Embora no meio do nada, a maior interação que ele tem é com as onças, com os animais, com as aves, ou seja, seu dito isolado, com um corpo isolado, ele não é interessante. Mas isso é uma inverdade. Porque a gente também tem que, a cada vez mais, estimular-nos a conhecer o outro, sem as amarras, com os olhos livres, sem uma quantidade enorme de preconceitos e dores e já redomas. E é muito isso que João do Rio vai nos incentivar em sua obra A Alma Encantadora das Ruas. É ver as pessoas, encontrar as pessoas, dar chance às pessoas, dar chance aos conhecimentos alheios, sem estarmos dentro de uma parede. E o terceiro ponto, onde que eu vejo meu tempo, hein? Porque eu estou aqui... Tem um ponto aqui atrás de mim. Está com tempo? Quanto tempo? 8. Tá. O terceiro é a gente sempre entender que nós construímos essa trajetória. Nós estamos em um espaço absolutamente privilegiado. Todos nós que estamos aqui estamos em um lugar absolutamente privilegiado. Seja pela nossa formação, seja pelos nossos contatos. E isso daí nos traz uma responsabilidade extra. A responsabilidade de abrirmos as portas, de sermos generosos com o olhar ao outro. Isso faz parte do que seu dito, o terceiro pensador, ele acaba ensinando. Porque quando ele também me permite conhecer
aquele espaço dele, que para alguns seria desinteressante, ele está sendo generoso comigo. Está sendo generoso com vocês. Ele podia não fazer isso. E não há dinheiro que compre um real sentimento. Não há. Você pode comprar a pessoa trabalhar para você ou fazer aquilo de maneira... Agora, o sentimento aberto, o coração exposto, a alma desvendada, isso daí não tem o dinheiro que faça. Então, quando eu falo que vocês estão na história, é para também possibilitar que a gente seja muito franco com todos que estão costurando essa história, que estão contribuindo. Pegando os livros acadêmicos, principalmente os livros que a gente atravessa na escola, e deixando claro que esses livros que vocês estudaram no dia a dia, os almanaques, enfim, o que for, eles acabam passando por um crivo gigantesco, que atravessa o professor de história. Eu também sou um de sala de aula. Nós nem sempre podemos, em sala de aula, fugirmos tanto daquilo que está pré-estabelecido, inclusive por causa de ministério. Como é que é um jeito de fugir disso? É também ir buscando a história onde ela não está encontrada. A estátua é um exemplo, Brasipina é um exemplo, Seu Dito é um exemplo, João do Rio é um exemplo, e tem tantos exemplos próximos da gente que nós nem temos noção. Uma das perguntas que eu mais recebo, e o Thiago Vedova me apresentou como um produtor de conteúdo, um historiador que tem alguns milhões de seguidores, escrevo no jornal, falo na rádio, tenho programa de TV, ou seja, tenho livro, eu vou tentando pagar minhas contas de muitas maneiras, mas a coisa mais importante dessa trajetória não é a minha escrita, é a minha escuta. Isso é muito mais importante para mim do que qualquer outro tipo de, porventura, qualidade que me dedica. Eu sou um bom ouvinte. E para você estar na história, como todos aqui estão, independente de suas classes sociais, de onde vocês moram, vocês precisam ter uma boa escuta. A escuta é fundamental, exatamente para entender o que Oswald fala de ver com os olhos livres, de João do Rio falando sobre a praça ser o lugar do encontro, e de Seu Dito quando indica que não precisa do ar-condicionado, que não precisa do ventilador. Tem outros meios de diminuir aquele calor. A escuta é fundamental para que a gente ultrapasse e para que a gente também traga repertório para a nossa trajetória. Investigar as ruas, investigar os bairros, investigar o lugar onde a gente está, o lugar que a gente vai, fugir do óbvio. É isso que marca uma trajetória de pessoas que estão tão atentas à história. E é isso que eu vim provocar vocês. Vim provocar sobre a perspectiva de fugir daquilo que é sempre muito claro e muito tranquilo. Dia desses, eu estava gravando num lugar muito perigoso do Rio. Eu não vou falar o lugar para não desmerecer. E aí um traficante veio falar comigo. Primeiro, ele já acompanhava o canal, já sabia, enfim, as informações, elas chegam rápido, muito rápido. E ele falou assim: professor, por que você vem gravar a história aqui, se você podia gravar a história de outro lugar? Ele falou com esse português, foi mais direto. E tá ótimo. Saiba viver nesses campos diversos. E falei para ele o seguinte, eu não acredito na vida que não é feita na troca pessoal. A internet, que eu tenho tantos milhões de seguidores, eu acho legal, mas isso daqui para mim vale infinitamente mais. Que é esse toque, que é esse olhar, que é essa possibilidade de encontrar o outro. Porque isso nenhum chat GPT vai substituir. Nenhum. Pode ter toda a inteligência do mundo, mas nenhum chat GPT substitui essa troca. E respondi isso para ele, falei, para mim vale muito estar aqui. Onde eu não estou preocupado com
quem está liderando esse morro. Não estou preocupado, porque não é isso que eu vim contar. Eu vim contar uma trajetória até 1910. E aí eu lembro de uma outra figura que chegou para mim. Eu estava com Fernanda, minha esposa, tomando uma cerveja no Largo da Prainha. E ele falou assim: por que você não vai em tal lugar? Você tem medo? Eu não sabia quem era ele. Eu falei: olha, eu não tenho medo, senão eu não iria em outro tal, que é muito mais perigoso. Ele falou: professor, você não vai ter problema nunca. Você só fala sobre já quem morreu. Então, a chance é zero de acontecer alguma coisa com você. Lembra, né? Isso traz uma outra realidade para vocês que estão na história. É entender os códigos. A gente não chega no lugar sem entender o código daquele canto. Ontem, foi sexta, ontem eu estava gravando no Universo da Cracolândia, em São Paulo. Eu não estava querendo mostrar, e não quero mostrar, as mazelas de saúde pública que envolve aquele lugar. Estava querendo mostrar que em todos os cantos tem história. Absolutamente todos os cantos nós temos história. E é muito importante que a gente, eu vou sempre repetir isso, nós olharmos com os olhos livres. Porque uma tradição é a gente já chegar ali com a repulsa, com a vontade de pré-julgar. Enquanto eu andava, muitas pessoas estavam utilizando crack, crianças, jovens, pessoas mais experientes. E um celular, que como eu gravo em sua grande maioria das vezes, em várias delas eu estou sozinho, eu, o celular e a rua, um celular vale muito mais numa biqueira, eu tive que aprender isso na marra, do que uma câmera de 40 mil reais. Então, como interagir com o lugar nessa circunstância, onde o seu objeto de trabalho é o seu maior perigo? Como sobreviver nisso? E aí acontece o que eu acho que é fundamental. É você entender onde você está e respeitar onde você está. Respeitar o lugar onde você está. Olhar nos olhos das pessoas e não querer diminuí-las. Não querer explorá-las. Se vocês observarem as minhas produções, é isso que eu tento a todo instante. Não estou querendo me pintar como herói. Mas se a gente está nessa história, como eu já frisei, é para a gente também ser generoso na forma que a gente observa o outro. E dessa maneira, e dessa forma, e desse jeito, a gente quebra um pouco a lógica do vamos fazer isso daqui sem entender onde nós estamos. A gente vai interagindo e o risco vai diminuindo, meu velho. E até hoje, graças a Deus também, eu nunca tive nenhum objeto roubado. Mas eu também nunca ultrapassei, velho, o código que a rua estabelece. E isso, vocês não precisam acreditar em mim. Isso está em João do Rio, que começa no século XX. E ele não foi o primeiro cronista a falar sobre isso. Muitos outros trouxeram a rua como um desafio e um lugar a ser conquistado. A violência, por fim, ela está em todos os cantos. Todos. E cada vez mais nos leva a ficarmos dentro de uma bolha. Só que a bolha, ela costuma nos trazer uma história muito viciada. Para estar nessa história, nós vamos ter que quebrar as bolhas. E quebrar as bolhas dói, mostra que a gente precisa se relacionar com o outro e precisa, acima de tudo, ter respeito. Obrigado, Escola Parque. Obrigado, gente. Valeu.